Vamos lá. 1, 2, 3 e... Na obra O que é esclarecimento, o filósofo alemão Immanuel Kant estabelece a sua definição sobre o que foi o século das luzes, o século do iluminismo e o próprio movimento chamado iluminismo, ou esclarecimento, ou ainda ilustração. Kant nos mostra, melhor dizendo, o que esperar do iluminismo. Nos mostra quais as transformações que poderiam acontecer na sociedade europeia e no mundo por meio do esclarecimento das ideias iluministas e dos pensadores iluministas. Comecemos esta explicação desse texto kantiano, que é um texto curto e de fácil entendimento, um texto com cerca de 8 páginas. Comecemos esta explicação por meio da palavra heteronomia. Hétero, prefixo que significa o outro, o diferente. Nomia, norma, regra. A criança e o adolescente seguem normas, seguem regras pela via da heteronomia, regras então feitas pelo outro, pelo diferente. Quem é esse outro? Quem é esse diferente que impõe as regras para a criança e o adolescente, impõe verticalmente e hierarquicamente? Esse outro, esse diferente, esse hétero é o adulto, são os pais, são os tios, são os avós, são os professores. É o mundo adulto que impõe à criança e ao adolescente o que é o certo e o errado, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é o belo, o que é o feio. Quando a criança e o adolescente atingem a idade adulta, há uma passagem paralela da heteronomia para a autonomia. Nomia, repetindo, significa norma, auto se refere a si mesmo. Portanto, o adulto segue normas que nascem dele mesmo. Não, isso não quer dizer, Kant não quer dizer que todo adulto inventa as suas próprias normas. Todo adulto aprende as normas com a sociedade, porém na hora de decidir o que é certo, errado, verdadeiro, falso, feio, belo, ele parte de normas que já foram internalizadas. Ele não precisa de um outro adulto que o vigie. Ele mesmo sabe o que é certo e errado, ele mesmo sabe como se conduzir a si mesmo. Kant, ao olhar a sociedade europeia do século XVIII, dos anos de 1700, percebia que até esse momento os europeus viviam como crianças, viviam na menoridade. Todo indivíduo europeu, via de regra, obedecia a um rei Deus, a um rei divino, a um rei que se colocava como escolhido de Deus. Todo indivíduo europeu, grosso modo, obedecia a sacerdotes cujas verdades eram inquestionáveis, eram dogmas. A palavra do padre, a palavra do rei eram inquestionáveis, fora de qualquer questionamento, de qualquer enfrentamento. Eram obedecidas cegamente. As tradições, por mais ignorantes que fossem, também deveriam ser obedecidas. Kant então nos diz o seguinte nesse texto, O que é esclarecimento. A partir do século XVIII, os indivíduos europeus, por meio do uso da razão, começam a questionar as palavras que vinham de pretensos donos. Para Kant, aquele indivíduo que toma posse da razão, que faz uso da razão, razão que existe em todos os indivíduos, do camponês, do pobre ao nobre, ao rico. O indivíduo, então, que faz uso da razão, ele se liberta. Ele passa a apenas obedecer, seguir regras, normas que vêm de tradições, governantes, reis, igrejas, quando a sua razão individual aprova essas normas, essas regras. Aquilo que a razão coloca em crise não deve ser seguido. Afinal, se o sacerdote me impõe uma verdade, a verdade do dízimo a qualquer custo, e a minha razão entende que esse dízimo pode ser questionado, a minha razão ela é tão segura quanto a razão do padre que me afirmou que o dízimo deve ser inquestionável. Época de questionamentos. Século XVIII, época em que a sociedade europeia começava a atingir a sua maioridade. Kant não afirma nesse texto que o século XVIII já era um século de uma Europa plenamente esclarecida, mas de uma Europa em esclarecimento, em processo de esclarecimento.
Aqui, para finalizar o vídeo, fazemos a distinção entre uso privado da razão e uso público da razão. Uso privado da razão é o uso que fazemos da razão para exercermos um ofício. Um engenheiro, então, faz uso da matemática, faz uso da física, enfim, para elaborar um projeto de engenharia civil. Isso é uso privado da razão. Isso de pouco adianta, segundo Kant, para o esclarecimento, ou de nada adianta para o esclarecimento da sociedade. A sociedade só vai atingir a justiça, a civilização, o esclarecimento quando fizer o uso público da razão. Quando os indivíduos, todos os indivíduos de uma sociedade, ou a maioria esmagadora desses indivíduos, fizeram um uso da razão voltado para o debate público, debate de temas que interessem a todos, como justiça, política, economia. Quando as pessoas comuns não usam não usam publicamente a razão, não colocam, não promovem debates públicos sobre temas como religião, sobre temas como educação, política, aparecem donos que vêm das igrejas, donos que vêm de certos partidos políticos, donos da verdade, que escravizam o povo, que promovem, que instituem a escuridão, a ignorância em uma sociedade.